Estamos aqui com mais um Fala IPO. Hoje vamos falar com a Kalinka Carvalho sobre um assunto que para o mercado de organização, para os profissionais de organização é muito importante, que é o reconhecimento da profissão de Personal Organizer. Então, junto com a Unpop, a Unpop, né, correu atrás aí para a gente ter um CBO específico. Então, hoje a gente vai falar com a Kalinka, que participou desse processo, foi uma das POs escolhidas. Boa noite! Boa noite! Ah, Saudade! saudade, né? Só assim mesmo, né? Deixa eu ajeitar aqui com esse. Cada vez que eu entro ao vivo, a gente tem que se reajeitar aqui com a câmera, né? Muda as funcionalidades, muda os botões. Muda os tamanhos, muda tudo. É uma coisa. Quer colocar a minha mais pra trás aqui? Pronto. É que você tá. Põe um pouquinho mais pra cima. Deixa eu ver. Não caiu o celular aqui, tá bom? Isso, tá melhor. E eu tô. Tá dando pra ver direitinho? Tá ok. Então, gente, eu tava falando aqui enquanto vocês entravam, enquanto a Kalinka estava entrando, o pessoal tá entrando ainda, tá chegando. Hoje mais um Fala IPO, né? E hoje focado na profissão de Personal Organizer. A Ju ia participar aqui com a gente, mas surgiu um imprevisto e ela não vai poder entrar aqui com a gente. Mas ela tá saudade. Infelizmente, coisas aí que acontecem de última hora. Mas não tem problema, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês sobre essa super novidade aí, né, que a Unpop trouxe junto com esses profissionais que participaram. E a Kalinka foi uma dessas pessoas aí que participaram desse processo. Então, ela veio para explicar para a gente e a gente também falar um pouquinho da nossa profissão, né? A gente já tem aí um ano de pandemia, o que está mudando aí, né, com essa pandemia? Exatamente. O que a gente está vendo aí, o que está acontecendo, porque por mais que a gente tome todos os cuidados, cada hora surge uma coisa diferente, então a gente também tem que pensar em todas as opções, né, e oportunidades que a gente tem, né? E no futuro, e como vai ser a nossa profissão nesse futuro, né? Exatamente. Então, enquanto o pessoal está entrando, vou apresentar a Kalinka, que eu acredito que a maioria já conheça a Kalinka, né? Nossa amiga, quer dizer, minha amiga, minha parceira, né? Mas que está aí presente aí em vários, embaixadora da POB, participou do livro do Personal Organizer. Super ativo. Tem aí não sei se já saiu, cara, os resultados do Oscar da organização? Já, tá lá no site, mas vai ter uma coisinha legal semana que vem por aí. Aguarde. Spoiler, hein? Eu nem sabia disso aí, foi surpresa, hein? Porque eu sei que sempre nessa época do Oscar, o Oscar foi domingo, então a gente ajudou a divulgar aí o questionário, né? O pessoal aí super participou, né? Então ela também o resultado, mas vem coisa boa por aí, vai ser uma entrega super legal. Olha, que bacana! E quantos anos que você já faz esse Oscar? Desde 2017. Olha, já são 4 anos. Eu fiz o Oscar, foi em 2017, e aí sempre vem... No primeiro eu fiz sozinha, eu coloquei lá a minha opinião no Oscar, e aos poucos o mercado vem participando, né? Eu espero que esse prêmio cresça ainda mais, né? Para as pessoas estarem colaborando e tal, para a gente poder começar a olhar para esse mercado de uma outra maneira. E começar a ver que não tem só um mundinho de organização residencial, né, cara? Eu acho que isso também é o mais importante. E isso é legal que você falou. Por exemplo, eu fui a única, né, no processo da CBO que não fazia só organização residencial. A maioria das outras profissionais só fazem residencial. E eu sou da área de organização digital e pessoal. Então, como é que a gente adaptava ao profissional de organização essas coisas que não tem a ver só com a residência, que tem a ver com o corporativo, que tem a ver com o mercado digital. Então, foi bem legal esse processo. Então, já que você entrou nisso, fala, enquanto o pessoal ainda está entrando, estou vendo aqui o pessoal entrando, dando oi aqui, fala um pouquinho de você, se apresenta aí de novo, né? Porque tem gente nova entrando no mercado, então se apresenta 10 anos, um pouco mais já de 10 anos de carreira. Já são quase 11, né? Já são quase 11 anos aí de carreira. Então, você já passou por várias fases da profissão. Então, conta um pouquinho como foi esse teu início, como você entrou aí, o que são as suas especialidades, para o pessoal
entender o que a gente está falando. Então, para quem não me conhece, eu sou Kalinka Carvalho, sou personal organizer há 10 anos, formada em publicidade e propaganda, então minha área inicial, minha formação inicial é publicidade. Então, por isso que eu amo rede social, por isso que eu amo, né, estar sempre falando sobre organização nas redes sociais. Eu comecei, como a maioria começa, em organização residencial, com foco em residências, organizando a casa e tal, mas eu tinha uma paixão por produtos de papelaria, por otimizar, por ferramenta, por tecnologia, e aí eu me especializei e me tornei também personal organizer digital. Então hoje eu consegui juntar todas as minhas paixões, né, na organização, que além de organizar a vida das pessoas, porque eu sempre fui organizadinha, eu era aquela que o pessoal abria a gaveta do trabalho e tava tudo separado por cor, ao invés de ir no almoxarifado, Tati, eles iam na minha gaveta buscar as coisas de papelaria, que era mais fácil de encontrar. Então, eu tô nesse mercado há 10 anos, né? Já fui embaixadora por 4 anos consecutivos no maior evento de organização. Tô na Ampop desde o ano de 2014, né? Quando foi lançada, então eu me associei logo depois que ela foi inaugurada, que foi na primeira conferência. Depois me tornei voluntária, porque eu acredito na importância de a gente ajudar a esse mercado a crescer, a esse mercado a expandir. Então, eu sempre estou participando dos eventos, né? E eu acho que o Fala IPO é uma ferramenta de comunicação muito legal, porque aqui vocês discutem temas do dia a dia da personal organizer, o que está acontecendo e trazem as novidades para a gente. Então, eu amo Fala IPO, uma tarde, eu acho muito legal. Espero, posteriormente, a gente poder estar mais juntas, né? Isso é legal. Com certeza. Super colaboradora que super ajuda a gente no que a gente E eu precisa. sou mãe, né? Me tornei mãe recentemente, então hoje meu foco é ajudar mães a serem mais organizadas e produtivas. Então, eu juntei minhas paixões, né? Eu amo papelaria, amo essas coisas, gosto de tecnologia, então hoje eu ajudo as pessoas na organização, através das ferramentas analógicas, que é o Planner, o Bullet Journal, e através das ferramentas digitais, né? Que a gente está sempre vendo as novidades aí. Então, eu juntei tudo que eu sabia de organização e de produtividade e hoje eu ajudo mães a terem mais tempo com elas, né? Para ficarem mais tempo com os filhos, poderem trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque não é fácil. Com certeza, não é mesmo, não é fácil. Ainda não sou mãe, mas eu sei que não é fácil ter realmente, ainda mais nessa época, né? Em que as pessoas estão tendo que trabalhar em casa e as crianças estudando em casa, né? A sua ainda pequenininha, daqui a pouco já tá, né? Já tá entrando na alfabetização ela já, né? Não, ela tá com 2 anos e 6 meses, mas tá ali, ó. Já tá pintando, colorindo. Eu aqui entreto ela de várias atividades. Já virei professorinha dela aqui em casa. É isso mesmo. Então vamos entrar aí aqui no nosso papo da profissão, né? Já começou a profissão de personal organizer, como a gente conhece hoje, como as pessoas conhecem hoje como personal organizer, isso foi uma das coisas que foi abordada provavelmente na hora que teve esse reconhecimento, como se chama realmente essa profissão, né? A gente vê que em outros locais chamam de profissionais de organização, as pessoas se intitulam não só de personal organizer, como profissionais de organização, né? Então, e há muito tempo vem tentando se mostrar, né? E fazer as pessoas entenderem a importância do profissional de organização, né? Eu fiz uma linhazinha do tempo, Tati, para ajudar o pessoal a entender. Olha que chique! E ó, para mim tá aqui tá ao contrário. Para ficar bonitinho para vocês, eu tive que imprimir ao contrário para mim. Jura? Olha só, gente. Porque, ó, nada assim com uma organizadora, né? Assim é o original. Assim vocês conseguem ver, olha que chique. Chiquerésimo, hein, gente? Eu mostrei isso na live que a gente fez pela Ampop, que tá lá no canal da Ampop, quem quiser conferir também, porque lá eu tive a participação de outras profissionais também que falaram. Mas, por exemplo, ó, a gente começa aqui... Vocês deixaram lá aberto pra gente poder ver a live lá no canal? Isso, no canal tem todo lá o bate-papo, que a gente convidou uma pessoa da CBO para falar um pouquinho. Quem participou, a Eliane, que participou do processo, né? A Ívia, que participou também junto comigo da parte do processo em si. Mas eu fiz um resuminho aqui para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Essa aqui é a linha do tempo com 5 marcos sobre a nossa profissão. Então, o primeiro é que nos anos 80 a profissão surgiu nos Estados Unidos. Foi por volta dos anos 2000 que a profissão veio para o Brasil. Aí o pessoal pergunta assim, mas que data, que ano? É por volta dos anos 2000, porque algumas pessoas já atuavam e não tinham isso como profissão. Começou a ter os primeiros cursos de capacitação. Então, a gente não pode restringir uma data. Foi por volta dos anos 2000. Então, vocês já viram que, ó, de 80 para os anos 2000, já foi aí um intervalo bem grande entre os Estados Unidos e o Brasil.
Isso. Depois a gente tem o terceiro marco. No dia 11 de março de 2014, aconteceu o primeiro Congresso de Personagens Organizers do Brasil, né? A primeira POB, né? Que a gente estava lá. Então foi a primeira vez, foi em 11 de março. E foi quando surgiu a Unpop. A Unpop foi lançada no dia 11 de março. Então aí foi um marco bem grande, porque era o primeiro evento do segmento. E além disso, a gente tinha agora uma associação que podia ali consolidar as profissionais, né? Então foi um evento pequeno. Hoje, se comparado aos eventos de hoje, foi um evento pequeno, com poucos profissionais. Eu estava lá. Eu não era conhecida nessa época. Eu fui lá ver pessoas que eu admirava no mercado. Tirei foto com todas elas. Eu tenho todas as coberturas de todos os eventos desde 2014 no meu blog, para quem quiser ver, tá, Tati? Mas foi um momento muito especial. E eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho para ir morar fora, nessa época, em 2014. Caramba. Então, eu vou contando a história e vou contando também como eu fui crescendo nesse mercado em relação a isso. E eu fui lá porque eu queria viver de organização. Eu queria, né? Eu já era organizadora desde 2010. Eram 4 anos consolidando as duas carreiras, né? Na área de marketing e também na área de organização. E eu falei, não, agora eu vou para lá. Só que lá eu também não podia fazer o atendimento presencial, né? Porque eu estava nos Estados Unidos, né? E as pessoas me conheciam aqui no Brasil. E foi nessa época que eu comecei a criar um cadastro de personagens organizers para poder indicar. Foi quando eu comecei a criar um network muito legal e atender online. Eu comecei a atender online em 2014, gente. Jura? Olha isso. E hoje já é uma tendência de mercado, é algo que vai ficar para o futuro. Então é muito interessante a gente perceber as diferenças. A gente não pode ter medo, né? Tem muita gente que tem medo de como vai ser, mas a gente não pode ter medo. Seguindo a nossa linha, se quiser me parar, você para, tá, Tati? Que eu falo Não, demais. pode ir, que tocou aqui, mas pode ir, tá legal. O quarto marco, não sei se dá pra ver, deixa eu até ver aqui. 3 de outubro. Dia 3 de outubro, que foi lançado o Dia do Profissional de Organização. Mas foi que ano? Foi em 2015. Ah, legal. E aí, o que é legal? Quem lançou a data oficial foi a Unpop, a nossa associação. E na época, eu fazia parte do comitê de comunicação. Então, eu que fiz a ação de divulgação. A gente pegou vários profissionais que estavam lá trabalhando, tiraram fotos, fizemos um vídeo incrível. Foi uma ação bem legal. E a partir dali, todo mundo já sabia que o Dia do Profissional de Organização é dia 3 de outubro, que é o dia da abelha. E a abelha representa muito o trabalho da profissional de organização, que é aquele trabalho em equipe, aquele trabalho estruturado. Então, a gente escolheu essa data exatamente por causa disso, né? Muitas pessoas perguntam, mas de onde veio a data? O que é? Então, isso eu já sabia. Oi? Essa explicação eu já sabia. Algumas coisas aí eu tô sabendo agora, mas essa aí eu já sabia. Mas é legal, porque é o que você falou. Todos os dias a gente tem novas profissionais entrando no mercado. Algum tempo atrás, eu poderia dizer, eu conheço a maioria das profissionais do mercado. Hoje eu já não conheço todas elas. Então, é verdade. Está expandindo, né? A profissão está expandindo e é necessário ter informação. Eu acho que o papel da Unpop aqui, falando com vocês, eu estou representando a Unpop aqui, é dar a informação correta, para que não seja distorcida. E isso aconteceu exatamente, né? Quando a Unpop lançou e teve o reconhecimento da profissão, surgiram várias divulgações incorretas. Agora a gente já tem código do MEI. Agora a nossa profissão está regulamentada. E aí a gente veio hoje para esclarecer essas dúvidas. Isso. A diferença entre reconhecimento e regulamentação. O que é o KNAI, né? Que é o pedido, né, do código mesmo, diferente da CBO. Então a gente veio tirar essas dúvidas para que vocês, profissionais que estão nos ouvindo, saibam da informação correta. E não saiam falando coisas que não são as corretas, né? Então a gente tem esse papel aqui em relação a isso. E aí a gente marca o quinto marco, em 2022. Então, assim, o reconhecimento. Tem alguma data ou é realmente nessa virada do ano? É no início do ano. O que acontece? CBO, ela faz o processo durante um ano, né? Então, a gente participou desse processo agora nesse começo de ano. Estamos desde janeiro participando desse processo. A data foi 30 de março, foi a data que a gente fez oficialmente ali, né? A reunião oficial, que geralmente acontece ao vivo, é um dia inteiro. A gente teve que fazer de forma online, toda essa adaptação. A gente ficou horas e horas ali acompanhando. E é interessante porque esse processo ele começa, primeiro, né? A Unpop indicou nomes de profissionais para que pudesse fazer uma coleta de informações. A responsável, ela não sabe nem nada sobre a profissão. Isso é muito importante. Porque qualquer dúvida, ela vai perguntando, né? Não adianta ser uma pessoa... E a participante que participou com a gente da CBO na Unpop, ela é personal organizer. Então, não foi ela. Foi uma outra que participou para poder ajudar a gente. Então,
Depois eu vou te passar todos os nomes de todos os profissionais que passaram com a gente, para você depois divulgar aí para o pessoal saber quem teve com a gente. Mas o que é interessante a gente saber? Que primeiro foi feita essa coleta de informações sobre o que é, o que a gente faz, onde a gente atua, qual o processo, que material que a gente usa. Tipo, perguntas. Então, eu mandei um monte de conteúdo, outros profissionais mandaram para essa pessoa fazer essa coleta, né, de informações. E antes de eu seguir adiante, eu queria falar sobre a diferença, Tati, da regulamentação e do reconhecimento, tá? Porque eu acho que essa é uma dúvida muito particular das pessoas. Deixa eu só, antes de você começar, o pessoal que ainda está entrando aí, né? A gente está chegando, tem gente nova entrando. A gente está aqui com a Kalinka. A Kalinka hoje veio para falar sobre esse reconhecimento da profissão. Qual foi esse processo para a gente conseguir o CBO, todas as diferenças, as dúvidas que a gente vê, pelo menos nos grupos, né? Porque hoje em dia, como a gente não tem muito contato direto por conta da pandemia, a gente troca muito em grupos e bate-papo virtual, enfim. E a gente vê que as pessoas ainda têm dúvidas, né? Já não é de hoje que as pessoas começam a perguntar, mas onde que eu me enquadro? A profissão se enquadra onde? Eu vou fazer o meu MEI, como é que eu faço? Né? Então, a Ampop, chamou alguns profissionais, né, de organização para participar desse processo, que a Kalinka vai esmiuçar aqui para a gente. Ela já deu uma introdução aqui com os marcos da profissão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a profissão para quem está aqui, ou quem é novo, quem está mais tempo no mercado, poder também participar aqui com a gente, né? E explicar todas essas nomenclaturas, né? Dar os nomes aos bois, né? Que a gente, né? Então, o que é tudo exatamente, explicar isso, né? Então, ela vai começar falando sobre a diferença entre reconhecimento e regulamentação. E regulamentação. Existe uma cobrança, né, Tati? Mas nossa profissão não é regulamentada, não é uma profissão de verdade. A gente já vê aí vários profissionais. Eu atuo há 10 anos no mercado, então pensa, se eu pensasse que não é uma profissão, eu nunca estaria ganhando dinheiro com isso, eu não estaria. Então, o que acontece? Existem profissões que vão surgindo no mercado e depois de um certo tempo de atuação, as pessoas começam a perceber que aquilo ali já faz parte do mercado, que tem que... Para ir para a regulamentação, é um passo a mais. Então, o primeiro passo para a gente poder seguir, quando surgiu a profissão, tá todo mundo trabalhando ali e tal, fazendo as coisas, beleza. Aí vem o reconhecimento. É falar que realmente aquilo é uma ocupação. Existem pessoas ganhando dinheiro, trabalhando com aquilo. Isso é reconhecimento. Já quando vai para as partes, né, já vai para o presidente, essas coisas, vai virar uma profissão regulamentada, né? Você vai precisar, por exemplo, nas profissões regulamentadas, você precisa ter um curso técnico, um curso superior, você precisa, né, ter uma classificação direta. Então, é o passo que geralmente as profissões seguem. Mas qual que é a diferença? O nosso passo agora foi o reconhecimento. Ou seja, olharam pra gente, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Finanças, olharam e falaram assim, realmente tem profissionais atuando nesse mercado e isso realmente já se tornou um mercado. Então, isso já é uma grande conquista pra gente. Eu até brinquei que, assim, eu com 10 anos na profissão, Tati, eu já não esperaria mais pela regulamentação. Por quê? Se a profissão for regulamentada mesmo, vai se exigir não um curso livre que nós fazemos hoje. Você vai precisar fazer um curso técnico ou um curso superior em organização. Então, posteriormente, pode ser que isso aconteça com a nossa profissão. Mas, atualmente, se isso acontecer, para mim não vai ser vantajoso, porque eu já trabalho há 10 anos com isso. Você vai ter que fazer o curso, né? Tem que fazer o curso E tem tantas profissões que não são regulamentadas, né? E também, né? Que as pessoas precisam entender a diferença disso. Então, talvez algumas profissões não precisem ser regulamentadas. E até a CBO, o pessoal da CBO, falou isso pra gente. Hoje, a maioria das profissões regulamentadas são na área da saúde. E são profissões como advogado, médico, são profissões vocadas para essas áreas, né? Então, é diferente a nossa profissão, que é uma profissão diferente das outras, né? Então, e eu acho que também é legal esse reconhecimento, porque não é de hoje, já tem alguns anos, né? Eu tô no mercado desde 2018, né? Já tem 4 anos aí, né? Vai fazer 4 anos. Passa rápido o tempo, né? Mas enfim. Principalmente ano passado, né? Que parece que ano passado não existiu, né? Às vezes a gente fala e pensa em 2019, não 2020. Mas assim, pra mim, em 2020 aconteceu muita coisa. Mas quando às vezes eu penso, né? Mas enfim, não vem ao caso aqui.
Mas assim, já tem alguns anos que quando falam sobre as profissões do futuro, quais são o ranking das profissões do futuro, a organização está lá em cima, né? Está entre uma das 10. Então, assim, como uma profissão que está entre uma das 10 não é reconhecida, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar também. Então, graças a Deus, graças à organização, né, a associação que a gente tem aqui no Brasil, a Anpop, conseguiu realizar esse reconhecimento oficial, né? A gente sabe que a gente vive num país burocrático. Então, essa solicitação de reconhecimento já aconteceu já faz anos. Já faz mais de 3 anos que esse pedido foi feito e só agora saiu. Então, as pessoas não sabem o que acontece nos bastidores, o quanto de pessoas envolvidas atrás disso acontece. Então, tem muita coisa acontecendo que a associação faz ali no off para realmente o futuro. Você que está entrando agora no mercado, quando eu comecei há 10 anos atrás, Tati, não tinha nada, organizador, não tinha evento, não tinha associação, não tinha todo esse apoio que hoje a gente tem no mercado, tantas profissionais para fazer essa troca. Eu comecei sozinha. Eu tive que ir atrás das informações, eu tive que aprender sozinha, de elaborar minhas próprias coisas sozinha. E hoje a gente já tem tanto conteúdo que ajuda, né? Que orienta, que fala, ó, assim é a melhor maneira, porque funciona e por aí vai. Então, isso é legal. Então, reconhecimento é isso. Exatamente. E é muito importante. E olha que, assim, uma curiosidade, né? Eu só vi que existia a profissão de organizadora, né? De personal organizer, foi mais ou menos em março de 2018, né? Que quando eu estava buscando algumas coisas, vi aquele workshop o webinário da Priscila Saboia, e participei lá daqueles 3 dias. E falei, que legal, né? Vou fazer esse curso aí para ver o que é, né? Porque eu gosto de organizar. E a curiosidade é que eu estava organizando a minha casa, reajeitando a minha casa, vamos dizer assim, né? E aí eu ia viajar, estava com viagem marcada em fevereiro de 2018 para os Estados Unidos. Então eu fiz uma lista, que eu nem sabia que existia essas técnicas todas, né? Então eu fiz o desenho dos meus gavetas, dos meus armários, porque eu sabia que nos Estados Unidos tinha uma loja especializada nisso. Então eu já fui com todo o catálogo para ver o que eu podia trazer, porque aqui era muito caro, né? E aí, depois... Aqui no começo era muito... Imagina, eu não via isso. Eu não tinha esse olhar de ver esses itens nas lojas. Né? Aqui no Rio, a gente vai muito Saara, eu ia muito no Saara, né? Adoro, era o meu parque de diversão. Hoje em dia a gente não pode muito lá. Mas eu olhava e não tinha esse olhar de produtos organizadores. Então, tudo que eu via na internet era muito caro. Então, assim, eu viajei, eu trouxe muita coisa. Claro que eu não podia trazer organizadores de acrílico, porque também, né, a gente não tem bagagem suficiente para isso. Né? Mas já tinha esse olhar antes de saber que existia uma profissão dessa. Né? Então, assim, a gente tinha, assim, programas, mas, assim, eu que gostava disso, corria atrás disso, não sabia, imagina as pessoas que nem têm esse olhar e nem sabem que precisam. Hoje existem pessoas que não sabem da profissão, da existência. Então, a gente fica aqui falando, todo mundo, o mercado está saturado, tem muita profissional na área. Pra gente tem, porque a gente convive com esses profissionais o tempo inteiro. Mas vira e mexe, tem uma pessoa que não sabe o que faz um personal organizer, como pode atuar, que existem vários segmentos, que existem nichos e subnichos. Então, aqui a gente... E assim, quando eu comecei, existia a organização casa. Hoje a gente tem vários subnichos, especializações, né, nessa área. Importantes, né? Especializações para pessoas com deficiência, que é muito importante. Como melhora a vida, né? Então, tem profissionais especializados nisso, profissionais especializados em pet, profissionais especializados em mudança. Então, assim, aumenta. E só aumenta, né? Essa era uma outra questão que a gente comentou bastante durante o bate-papo com a CBO. Porque lá estava muito o processo residencial. E eu ali atuando, né, como profissional na área pessoal, digital, em outras áreas, como os segmentos de loja, pet, baby organizer, precisava ver o processo de uma outra empresarial forma. Também, né? Porque senão ia ficar o processo residencial. E não é assim. A gente tem um processo semelhante em todas as organizações, que é o que ela foi colhendo nessa coleta de informações, né? Existe um processo que é sempre o mesmo. A gente faz aquela parte de tirar as coisas que não funcionam, a gente categoriza, a gente identifica. É sempre o mesmo processo. Mas tem variações dependendo do que você está organizando, né? No caso da cozinha, da sala. Então,
foi montada, né? A CBO monta uma tabela com vários quadradinhos. A gente tem ali mais de 50 quadradinhos do passo a passo do profissional. E a gente, nessa reunião, teve que validar todo o escrito, se era aquilo que o profissional fazia, se era aquilo que ele atuava. Então, tem todo um processo ali contínuo. Então, a coleta foi o primeiro e depois foi feita essa validação, né, nesse processo do que foi feito. Isso foi muito legal, porque eu achei tão organizadinho o processo, assim, eu queria copiar isso aí pra gente saber, né, porque tem tanta gente atuando que não sabe. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você. Será que a gente, ou não sei se já tem, né, ou num futuro próximo, a Anpop não poderia disponibilizar esse esquema do processo, né, de organização, então, até para acontece? guiar, né? Oficialmente, a gente só vai estar, né, na CBO, que é a Classificação de Ocupações Brasileiras. E aí depois eu vou falar a diferença entre profissão e ocupação, tá? Para o pessoal entender um pouquinho. A gente só vai estar em 2022, que é oficialmente ali no primeiro, né, primeiro trimestre, geralmente, onde eles validam. Porque durante esse ano, eles vão estar vendo outras profissões e ano que vem todas são validadas e ali. Porque senão fica, né, mudando. E aí dentro do site vai ter lá o nome da nossa profissão. A gente está junto com outras categorias, como visual merchandise e tal, que tem algumas coisas semelhantes. E lá vai ter o processo mais ou menos, né, do que ficou em cada área para a gente poder ver. Então, tudo lá no site da CBO. Em breve. Depois eu também te passo aqui, se você quiser divulgar aí para o pessoal ver. Claro, com certeza. Ainda não tá lá, tá, gente? Só em 2022. E deixa eu falar. Profissão e ocupação. A gente usa o termo, né, reconhecimento da profissão, porque tudo que a gente faz, trabalha, a gente chama de profissão. Mas, na verdade, nós teríamos que falar que somos uma ocupação. Por isso que é classificação de ocupações brasileiras. Classificação brasileira de ocupações. Exatamente por causa disso. Porque é uma ocupação. É quando você exerce algo em troca de dinheiro, um valor monetário, tudo isso. Ele só se torna profissão quando é regulamentado. Então, então na parte, vamos dizer, certinha, a gente ainda seria uma ocupação e não uma profissão. Mas a gente usa termo popularmente, profissão, para qualquer coisa que você trabalhe, né? Então, aí só para não ter essa confusão aí do pessoal. Isso é importante na hora que você vai falar oficialmente em certas ocasiões, né? Porque extraoficialmente, né, no dito popular, a gente realmente se vê como a ocupação como sendo uma profissão, né? Mas, na verdade, no dia a dia a gente não fala minha profissão né, e tal. É só em alguns momentos que são necessários específicos, né? Quando você vai se inscrever em alguma coisa, alguém pergunta, o que você faz? Né? Não fala qual a sua profissão, às vezes fala a sua profissão, sua ocupação e tal. Então, assim... Por exemplo, a minha profissão é publicitária, porque eu me formei nisso. Então, a minha profissão é publicitária. Qual é a minha ocupação? Eu sou personal organizer. Então, a minha profissão é desenhista industrial, né? Que vulgarmente é designer, mas na verdade eu sou desenhista industrial. Vulgarmente é bom. Porque assim, as pessoas chamam de designer, né? Então, existe sim... eu me formei na UFRJ, que é desenhista industrial de produto, até nem é de gráfico, né? De produto. Então, a minha formação é em desenho industrial, né? Existem outras formações que são design de gráfico, formação em design gráfico, mas a minha, particularmente, então, a gente falou, a CBO, ela vê que várias carreiras vão se diluindo em outras profissões diferentes, outras ocupações. Exato. Então, ali, quando a gente montou essa planilha, a gente teve que especificar, por exemplo, as meninas da Conceito estão aqui. Que o processo também para o pessoal da organização inclusiva tem o mesmo processo, só o atendimento é específico para aquela pessoa. Como para o Baby, eu atendo mães, né? Então, é bem específico. Então, o processo tinha que ser o mesmo. Por quê? Elas também precisam ser inclusas como personal organizer. Eu que faço organização de computadores, né? Da parte digital, dos arquivos. Fotografias, né? Arquivos. Imagina, empresas, né? Então, é tudo muito... A parte de organização de lojas, que se confunde muito com visual merchandise. A gente está dentro de uma categoria que algumas coisas eles realizam, mas algumas coisas não são nossas funções. E a gente até conversou, foi uma das discussões lá dentro dessa reunião, até onde é o ponto da personal organizer e de outra. Por quê? Quem é formado, quem, por exemplo, é um profissional, né, de arquitetura, consegue pegar o personal organizer e ir além. Quem é um designer de interiores, consegue pegar o design de interiores e ir além. Só que até onde qualquer profissional como nós pode exercer. Então, ali
foi uma coisa muito difícil. Várias vezes a gente parou para pensar. Mas isso a gente pode fazer? Isso não é uma função de tal profissão, de tal ocupação? Porque às vezes a gente faz, né? A gente tem isso, né? A gente faz. Mas por quê? Porque a gente Então, tem assim, uma especialização, porque a gente tem uma formação. mas assim, e entrando na minha profissão, né, designer, a gente, na faculdade, a gente tinha as mesmas questões com os engenheiros e com os arquitetos, porque a gente via quem faz o desenho do produto. A gente tinha aula, eu tinha aulas dentro da engenharia, aula de física, eu tinha esse tipo de aula que o engenheiro, claro que eu não tinha aulas de engenharia, mas aulas que a pessoa que vai confeccionar um produto teria, entendeu? Que é um engenheiro, né? Então você tem várias especialidades. Então a gente tinha essas questões também. Vou desenhar um móvel, mas o arquiteto também pode desenhar um móvel. O engenheiro também pode desenhar um móvel. Onde que a gente entra? E o personal limite, né? é o limite. E às vezes se confunde esse limite, né? Então eu acho que o mais importante não é só esse limite, é a gente entender que as especializações, né? Por mais que não seja profissão, né? Mas assim, essa ocupação do profissional de organização, ele tá para complementar o trabalho das outras pessoas, né? Então a gente não está aqui para competir com outras profissões ou ocupações. A gente está para complementar, porque a gente vai, se a gente for pensar no design de interiores, até no arquiteto que também faz design de interiores, né? Eles vão projetar o armário, a gente focar na parte de residência, né? Ou de empresa também, né? Então, eles vão projetar o armário, eles vão projetar o estoque, eles vão projetar a loja, mas eles estão vendo a visão macro, a beleza externa, e a gente entra num acervo interno, nas partes internas, né? Na funcionalidade, que é assim, um paralelo com o designer e né, acaba sendo, é outro tipo de funcionalidade, mas acaba sendo a mesma coisa. Então, são ocupações, né, que se complementam. Então, se você faz parcerias, em vez de ficar né, tendo aquela coisa de não, eu não sou isso, você até aqui, eu sou ali. Por que não chegar nesse meio termo, né? Nesse elo, que esse meio que os dois fazem, mas se os dois fizerem juntos, é muito melhor. Né? Já tem muito melhor. Aí. Não, isso é exatamente. Legal. Existiram várias vezes que a gente parou para pensar se era principalmente quando a organização de lojas que tinham atividades que visual merchandise faz, arquiteta, design de interiores, tinha algumas ali que eram muito parecidas e muito tênue, né, a diferença de uma para outra. Até aí eu posso ir, porque a gente sabe que tem profissionais hoje de organização que fazem a montagem de estrutura, mas ou tem uma especialização nessa parte, ou tem uma formação nessa parte e podem agregar as duas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que o profissional faz. Isso foi interessante porque na coleta de dados, as profissionais passaram quais eram as coisas que elas faziam. Uhum. Algumas faziam de um jeito, outras faziam de outro. Tem aquelas que trabalham para o profissional, que é aquelas que fazem põem a mão na massa. Tem aquelas que trabalham com o profissional, geralmente junto com o cliente. A gente teve participantes de vários lugares do Brasil. Então, com isso... É bom também, né? Exatamente, cada cultura é diferente. Então, não adianta eu falar, porque aqui eu faço para o cliente. Em São Paulo, a maioria das pessoas não tem tempo, a gente sabe. Então, a maioria contrata você para fazer, elas não querem estar juntos. Raramente você consegue um cliente que senta ali com você, que quer fazer tal. A não ser a parte do desapego, né, a parte da triagem, eles não querem estar com você. Em compensação, a gente já viu o pessoal para um centro-oeste, o pessoal é mais acolhedor, o pessoal faz junto. Nos Estados Unidos, é totalmente junto, né, com o cliente. Então, existem culturas diferentes, não só fora do Brasil, mas dentro. Então, o processo ele tinha que ser muito neutro. Não dava para eu colocar, é assim que tem que ser. Não! Então, ali, a gente discutia. Aí uma falava assim, mas aqui funciona assim, aqui falava... Então, assim, imagine, foi uma reunião que era para durar 4 horas, mas durou quase 5. Da gente batendo papo. E tinha o pessoal do Ministério do Trabalho, o pessoal, né, da CBO, que é da FIP, né, que faz esse processo todo lá dentro. Então, e várias vezes a gente foi questionada por eles, porque eles não conhecem a profissão. Mas vocês fazem desse jeito? E várias vezes a gente ficou assim, né? Se perguntando, nossa, é verdade. Pra gente é tão óbvio o que a gente faz. Pra gente é tão óbvio o processo. Então, a gente tem que passar de uma forma que seja clara, objetiva, né? Então, isso que é importante.
Com certeza. Tem gente aqui perguntando, nesse momento antes de perguntar isso que perguntaram, eu vou voltar ao que você falou lá no início, né? Porque a gente está falando aqui do reconhecimento, a gente está falando do CBO, né? Mas acho que o que as pessoas querem muito saber e sempre quiseram qual é o KINAI que a gente usa, né? E aí eu entro nesse questionamento que fizeram. E ainda que não temos, que é só ano que vem, qual que a gente usa hoje em dia, né? O que pode ser usado, né? Então, vamos às questões. Eu, quando comecei, por exemplo, como não era nenhuma ocupação, nenhuma profissão, eu sempre fui me adaptando ao que o mercado oferece. KINAI é diferente de CBO. A gente vai receber um códigozinho da CBO, que é a Classificação de Ocupações Brasileiras, que isso já vai abrir portas para muitas coisas na profissão. A gente já vai começar a contar no IBGE, a gente vai começar a ter classificações, já vai poder, se você for contratado por uma empresa, tem essa classificação para a pessoa registrar sua carteira, existe essa possibilidade. Então, existem várias formas, porque a gente tem esse códigozinho da CBO. O KINAI é diferente, porque ele tem a ver com a área financeira, de você, né? A Tati sabe bem disso, que ela fala bastante de precificação. O KINAI é diferente. Hoje, a gente não tem um KINAI no MEI, né? Nem na ME, né? Mas o que acontece? A gente tem, acho que, do Organização Específica de Armários, que o pessoal anda utilizando. Hoje, e é dentro de acho que, a empregada doméstica, né? Se eu não me engano. Isso, diarista, né? Dentro de diarista. Desculpa. Isso, tá dentro da... Porque aí tem lá mordomo, tem um monte de atividades que são feitas dentro da residência. Mas, por exemplo, eu não encaixo nessa porque eu não faço só organização de residências. Então, o que acontece? Hoje, todas as profissionais... A pergunta de qualquer grupo, qual é o meu código do MEI e tal? Então, hoje, você tem que ver o que você oferece na sua empresa. Você oferece produtos organizadores, você tem que ter um código de oferecer artigos. Você oferece um trabalho de consultoria, de processo, tem que ver o que se adapta. Existem empresas, né? Isso eu já aprendi bastante com a Tati, gente, que vão subindo de patamar, né? Então, é importante que você realmente saiba qual é o porte da sua empresa. Eu ainda hoje sou MEI e estou crescendo. Então, você vai vendo como é que é o porte da sua empresa e onde você se encaixa. Então, o KINAI, ele já foi solicitado pela Anpop, já vai fazer aí mais ou menos uns 3 anos também. Então, desde o começo, a Anpop quer que a gente tenha um códigozinho específico para o profissional de organização, que aí vai ser mais genérico, né? Não vai ser só na residência, só de armários, para que a gente possa utilizar. No momento, a gente não tem o KINAI ainda. O que vai acontecer? Agora que nós vamos entrar no CBO, isso pode ajudar o nosso processo de solicitação do KINAI. Então, isso já é mais uma conquista. Isso pode acelerar o processo, isso pode mostrar, olha, tá vendo? Ele já tem até o CBO, então vamos providenciar um KINAI para eles. Por quê? Nós vivemos num país burocrático, nós vivemos num país, estamos em pandemia. Então, as prioridades são outras, né? Então, a gente fica muito preocupado. Que código que eu vou usar? Verifica o que você exerce na sua empresa, o que você está fazendo, você está fazendo serviço. Vê ali o que mais se encaixa no seu perfil, porque a gente vê que cada profissional acaba se encaixando num perfil diferente. Eu, por exemplo, não vendo produtos, então eu não tenho esse código na minha classificação e por aí vai. Mas isso é importante, não é qual número, é onde eu me encaixo para que eu possa, né, tá direitinho ali com as regras financeiras, tudo bonitinho, né, Tati? Exatamente. Então, assim, para dar um complemento para vocês, né? Então, assim, a gente tem que pensar, tem algumas coisas que precisa pensar. Como a Kalinka falou, né? O que de fato você faz, né? Se você dá treinamento, treinamento é uma possibilidade. Porque se você dá treinamento de empregada, que é uma das características também da organização, você pode colocar ali treinamento, né? Você não precisa necessariamente ter um KINAI de organização. Se você dá uma consultoria, dependendo de consultoria que tenha no MEI, né? Porque como a Kalinka falou, e é só para esclarecer um pouco melhor para vocês. Na nossa profissão, como vocês estão iniciando, muitas pessoas ainda não são formalizadas, né? A gente sabe disso. Mas as que estão querendo se formalizar, elas entram como MEI, vocês entram como MEI, porque realmente é o início, né? Até um certo limite de valor recebido. É o que deve ser feito para se formalizar. É a forma mais fácil e menos custosa para formalização, porque você tem um valor mensal que dá direito você ao INSS, se ficar doente você tem direito, dá direito a se aposentar, dá direito, vários direitos que você teria como empregado numa empresa ou como empreendedor pagando um prolabore numa empresa maior, que é de um simples, enfim, de uma outra classificação. Né? Então, assim, o MEI, ele é o primeiro estágio de quem está se profissionalizando, quem está se
formalizando na ocupação que exerce. Formalização, né? Então, assim, a gente tem muitas profissionais ainda que não estão formalizadas. Eu fiquei até 2000, eu me formalizei só em 2016 e eu trabalho desde 2010. Então, foram 6 anos sem formalização, trabalhando ali como freelancer, né? Como o pessoal fala, né? Sem formalização. Então, é importante que você, como profissional, que agora tô vivendo de organização, quero me formalizar, quero ser reconhecida no mercado, né? Isso é realmente o que eu vou fazer? Eu vou lá e me formalizo. Então, é esse processinho. Então, a preocupação mais de, qual é o número? Não importa. Você precisa ver o que você faz. Aí, às vezes, um contador ajuda, né, Tati? O pessoal, às vezes, né, não sabe... exatamente. O MEI não tem uma necessidade de ter um contador, mas né, como eu nunca fui MEI porque eu já entrei numa empresa, né? Já fui sócia de uma empresa. Então, eu nunca pude ser MEI, porque quem é sócio de uma empresa não pode ser MEI. O MEI é o primeiro estágio, você tem mais de uma empresa, você já não pode mais ser MEI, né? Então, isso é muito importante também. Tem algumas questões do MEI que a gente pode fazer uma outra live específica sobre isso, de melhorias, mas assim, falando de formalização e falando do KNAI, que foi um assunto abordado aqui, que o pessoal tá achando que o código do CBO que saiu vai ser o código do KNAI. Não. São coisas diferentes, não é. Distintas. A gente está sendo reconhecida como uma ocupação existente para qualquer um não dizer que você não faz nada. Vamos dizer assim, ser mais, né, claro possível. Então, a partir de 2022, você já pode dizer, eu tenho uma ocupação, ó, meu CBO está aqui, sou comprovada profissional de organização. Isso é outra coisa que a gente vai falar, a nomenclatura que vai nomenclatura. entrar. O pessoal ficou curioso. Mas guarda aí. Então, assim, o KNAI, ele é referente, ele não é focado na sua ocupação pessoal, e sim na ocupação da formalização da empresa. Então, você não precisa ter só um KNAI, você pode ter vários KNAIs. Você pode fazer treinamentos, você pode fazer organização, você pode fazer consultoria específica. Sei lá, se a sua profissão é arquitetura, você pode ter... na verdade, a arquitetura profissional liberal é uma exceção, mas você tem KNAIs específicos para outras coisas que você tem uma formação anterior a CPO. Você pode incluir isso no KNAI se existir também o KNAI de MEI. Então, isso é muito importante, porque existem KNAI... né? Eu tinha e tive que sair porque ele não faz mais parte do MEI. Né? Acho que é bibliotecário ou biblioteconomia, era um KNAI que o pessoal de organização usava, né? Alguma coisa assim. Isso. Mas que anualmente, no início do ano, eles revisam essa lista, né? Todo o início do ano, eles revisam essa lista do MEI, que algumas ocupações são retiradas do MEI e são classificadas só em empresas fechadas, né, limitadas e afins, né? Que aí estão surgindo, né? E outras surgem também, mas eles veem o nível, né? Enfim, eu não sei exatamente, eu não sou técnica nisso e tal, mas eles avaliam anualmente o que fica e o que não fica. Então, até nisso é importante anualmente ser visto, porque você pode estar caracterizado numa coisa que não existe mais, enquadrado num lugar que não existe mais, entendeu? Então, você está pagando por uma coisa, quando você vai ver, você não tem aqueles direitos específicos daquilo que você está falando que você tem, né? Então, é muito importante você entender isso. Você está emitindo, às vezes, com uma função que já não existe mais no momento. É necessário que você verifique anualmente ali se você ainda está enquadrada, se não está, qual outra que você pode enquadrar, se você está fazendo, de repente, eu não vendo produtos, ano que vem eu quero vender, então eu posso enquadrar ali a venda de artigos. Agora eu mudei como eu faço a atuação. Então, é necessário você estar sempre, né, fazendo esse remanejamento. E não é só, em relação à formalização, não é só o MEI e o KNAI que é importante. Tem todos os outros aspectos de emissão de notas, de outras questões que, se vocês quiserem, manda lá o direct pra gente, que a gente abre quem quer esse assunto aqui no Fala Aí. Pode comentar que eu quero falar sobre formalização, eu quero entender como é que funciona isso, porque realmente é uma outra live. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos recapitular o que a gente fez para as pessoas que estão entrando agora. A gente está aqui com a Kalinka. A Kalinka participou desse processo junto com a Ampop. Ela já é associada da Ampop desde 2014, já participa de várias questões dentro da Ampop, né? Colabora em vários comitês aí, principalmente de comunicação, mas ela foi uma das profissionais
que participou desse processo de reconhecimento da ocupação de profissional de organização. Né? Então, a gente está falando sobre isso, falando sobre a diferença entre ocupação, que é o CBO, né? O código de ocupação para você dizer eu sou... Classificação brasileira de ocupação. É a classificação brasileira de ocupação. Então, você vai dizer, ó, eu sou classificada aqui de acordo com a ocupação, eu tenho uma ocupação. Então, você já pode esfregar aí em quem diz que não faz nada, né? Estou escrachando aqui mesmo, porque isso acontece com a gente e a gente queria isso. Então, a gente tem que entender o que a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu mostrar que a gente tem, quer dizer, vai, né, ainda em 2022. Isso. Ainda a gente não tem isso, registro disso para a gente mostrar, mas a gente vai ter em 2022 esse reconhecimento da ocupação. O que não é o KNAI. O KNAI é uma ocupação de formalização empresarial, que isso também tem um processo acontecendo, mas que ainda não foi solicitado, já foi solicitado, mas não foi definido. Então, o KNAI, você tem que entender quais são os tipos de serviço que você faz ou venda, né? Pode ser serviço ou venda, e tentar ver dentro do que tem lá o que você se enquadra. Né? E anualmente revisar, porque eles revisam todos os KNAIs. Então, essas são as duas coisas principais que a gente precisava entender. E agora, o mais importante, que já foi também muito discutido, né? Além disso, de reconhecimento, eu sou profissão, não sou profissão, que a gente já discriminou aqui, como nós vamos chamar a nossa ocupação? Personal organizer, profissional de organização, consultor organizador, consultoria organização, o que de fato esse reconhecimento, né, essa classificação diz que nós somos. Vamos lá, Kalinka. Então, qual foi a questão? Desde o começo do processo, a CBO explicou pra gente que ela não usa nomes em inglês, que é uma das características dele. Então, por exemplo, eles tinham lá produtor de moda, então não era todos os nomes, estavam todos, né, brasileiros, com português assim, abrasileirados mesmo. E a gente falou assim, mas a gente é conhecida como personal organizer. Então, como ficou oficialmente o nome? Como a gente usa, né, ANPOP, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade, então ficou Profissional de Organização. Então, esse é o nome. Entre parênteses, a gente colocou Personal Organizer. E essa também foi uma conquista nossa. Por quê? As pessoas que estavam lá participando falaram assim, tá, a gente vai colocar, mas a gente é conhecida. Pesquisa aí na internet. Na hora que ele pesquisou, só veio Personal Organizer. Então, por mais que a orientação da CBO fosse que a gente não usasse o nome inglês, a gente precisaria ter esse nome, porque ele é usual, ele é popular, ele é como a gente é conhecido. Mas existem outros nomes que também entram nessa, não entra como nome principal, mas que entram como derivações do nosso nome. Então, o consultor em organização e o organizador profissional também estão enquadrados lá como nomes aleatórios que a gente também possa utilizar. Então, isso foi uma conquista nossa das várias formas que a gente costuma, né, se denominar. Eu, por exemplo, uso sempre consultor em organização, né? Então, eu acho importante a gente ter todas essas vertentes aí. É isso mesmo. Eu acho que a gente acho que já teve várias discussões, né, em eventos, né, também falando eventos, em grupos, em vídeos. Principalmente, né, e tal. Como nós somos chamados, tiveram várias pessoas dizendo eu sou personal organizer, eu não sou personal organizer. E é isso, a gente é conhecida como PO, certo? Né? Personal organizer. Exatamente. Se a gente usar o profissional de organização, a gente também fica como PO, porque é profissional de organização. Então a sigla continua a mesma. Porque isso é uma herança nossa que a gente carrega aí no mercado. Então, não poderia derivar. Porque nos Estados Unidos não é personal organizer, é professional organizer. Então as pessoas às vezes começam, né, nessa coisa, entendeu? Então é muito importante que a gente verifique isso. E o que é engraçado, eu me perdi aqui porque eu li um negócio aqui e eu me perdi completamente do que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, a gente se conhece como PO, mas as pessoas não sabem o que é PO. Sim, então, assim, é um nome carinhoso, né? E aí é muito legal porque, assim, o Fala aí PO, as pessoas não... Tem muitas pessoas que não são cariocas, porque o Fala aí PO é como se fosse quase uma gíria, né? O fala aí, fulano, fala aí. Então, a gente, aqui no Rio, a gente fala muito, fala aí, galera, né? Então, vem disso, né? De trazer outra pessoa para falar, né? Então,
O Fala aí PO, o PO é do profissional de organização, personal organizer. E aí o personal organizer ele é muito associado com a residência. Também tem isso. Então, quando a pessoa fala, o que você é? Eu sou profissional de organizar, você é o personal organizer que organiza a residência, né? Então, assim, então é muito importante também ter essa abrangência do profissional dessa ocupação de organização, que não é só residência, né? O personal organizer, ele é muito conhecido quando você fala, sou personal. Você arruma armário? Você organiza armário? Né? Então, a gente ficou muito associado ao armário. Então, a gente tem que agora, como o mercado está expandindo, os nichos estão expandindo, os segmentos estão expandindo, é necessário que a gente crie, né, um oficial. Então, personal organizer. Eu sou personal organizer do digital. Posso usar essa demanda? Posso, porque eu organizo um espaço específico, mas eu prefiro usar o consultora. E aí vai muito de como você exerce, como você se posiciona no mercado, né? Assim como a escolha do seu KNAI representa como é o seu posicionamento de empresa, a escolha da sua nomenclatura como profissional então, profissional de organização é como ficou categorizado, entende? Ficou sem som. Peraí, volta um pouquinho. Fala de novo. Alô? Oi? Voltou? Então, assim, ficou profissional de organização, entre parênteses, personal organizer, que é o que hoje é mais usual, mas a gente tem as outras denominações que também entraram. O que estão perguntando aqui é a Lu Oliveira Barros. Se nos Estados Unidos eu não sei se o personal trainer já é uma ocupação. Não é o personal. Não é essa pergunta, não, Cá. É se nos Estados Unidos a profissão já é reconhecida ou só existe um reconhecimento da profissão nos Estados Unidos? Então, eu não sei se já tem como reconhecimento. A profissão já é antiga nos Estados Unidos, mas eu acho que ainda também não é reconhecida. Pelo que eu leio assim, no mercado, ainda não tem o reconhecimento da profissão. Já tem também a NAPL, que é a associação deles, eles têm eventos anuais, eles têm toda uma estrutura. Mas como a legislação lá é diferente da nossa, existem umas coisas que são particulares de lá e que a gente não encaixa aqui. Então, eu não saberia te informar com precisão se é reconhecido ou não. Mas ela comentou aqui da personal trainer, mas sobre a dúvida dela, a gente não sabe se é uma ocupação. Teria que verificar na CBO. E aí, por que ficou trainer? Porque é um nome usual e tal. Então, cada profissão é específica, porque reúne um grupo de profissionais que falam, discutem para poder decidir. Então, tudo isso. Lá, vários nomes foram alterados e alguns nomes usaram uma letrinha, uma palavrinha em inglês, porque não tinha outra denominação. Então, só para ela entender o processo. Porque mas assim... mas eu acho, assim, eu também não sei, gente, não tô falando aqui com certeza, tá? Isso pode ser buscado, até a gente nem precisa tanto buscar, porque também a gente não envolve a gente, mas o personal trainer, ele é um profissional de educação física. É difícil existir um personal... Ele é regulamentado, né? Ele é regulamentado, né? Então, e existe uma regulamentação, um órgão que eles precisam pagar, como tem um arquiteto, como tem um engenheiro, um médico. Então, assim, ele é regulamentado profissional de educação física. Você não... Pelo que eu saiba, né, você não pode ser um personal trainer sem ser um profissional de educação física. Acho que você até poderia ser, mas se você vai trabalhar em algum lugar que exige uma comprovação, você é um profissional de educação física, né? Então, você tem que ter a sua carteirinha para mostrar que você é esse profissional regulamentado. Existem ocupações muito antigas que as pessoas já exercem há anos e que até hoje não foram regulamentadas e nem vão ser regulamentadas. Porque é o que a gente fala, todos os dias nascem novas profissões, nascem novas ocupações. Assim, por exemplo, o próprio profissional de organização, ele já segmentou em várias áreas. Eu hoje atuo como assistente virtual, que é uma área completamente diferente do personal organizer digital, mas que eu consigo casar algumas coisas ali. Então, a gente tem que ter essa preocupação entre o limite de uma profissão, de uma ocupação e de outra. Isso é importante também. E eu também vejo de uma outra forma. O personal trainer, ele é de fato um personal, né? Ele faz aquela treinamento pessoal, individual para aquela pessoa. O personal organizer, ele não é esse personal, ele não é, na minha visão, na minha visão, não é a visão geral, pode não ser, mas na minha visão, o personal do personal organizer, o personal trainer, eles têm significados diferentes. É o personalizado. Né? É o personalizado, né? Então, assim, é um personal que, na verdade, na minha visão, a tradução é um pouco diversa do que deveria ser, mas que faz sentido ali no que foi constituído. Eu entrei depois, então não posso, né, sentar na janela, né? Então,
Mas, assim, o personal trainer, ele tem uma direcionamento pessoal específico. O personal organizer é uma personalização A da organização organização, personalizada. né? Então, assim, na minha visão, tem essa pequena diferença e também essa questão de uma é regulamentada, outra não é regulamentada, enfim, do profissional em si, né? Então, mas Então, personal assim, trainer é até outro. até as especializações, né? Quando, por exemplo, alguém vai trabalhar com loja, talvez queira fazer um curso de visual merchandising. Então, aí, por exemplo, eu quero fazer de decoração para ajudar na organização. Então, existem aí algumas nuances entre uma profissão e outra. Então, por isso a gente não pode confundir até onde vai o limite do profissional de organização e até onde você pode atuar. Mas o importante é que nós, hoje, somos uma ocupação que ajuda as pessoas a ter um ambiente organizado, seja o digital, seja o físico. Ou empresarial, né? Porque a gente tem profissionais hoje atuando em empresas. Então, a organização da estrutura física acontece na casa, acontece na empresa e acontece no digital. A estruturação dos processos acontece em todas as áreas. Então, tudo isso está lá no passo a passo do que o profissional faz. Então, isso que é o mais importante, né? Senão, se a gente fosse segmentar aqui, cada um faz de um jeito, cada um atua de um jeito, muda a metodologia base, ela é similar, né? A gente pode falar assim, né? A metodologia utilizada, ela é similar. Os passos a serem utilizados para uma organização, ela tem suas similaridades e foi baseado nisso que foi constituído essa base da ocupação, desse reconhecimento, né? Então, é isso que a gente tem que entender e ficar claro. Você não precisa executar o serviço igual a outra pessoa, mas o processo de organização tem uma similaridade independente de... Uma coluna vertebral com os passos. A gente sempre Exatamente. Coluna, né? Você agora, tem alguns passos. Você pode nem percorrer todos esses passos, né? Cada organização pode ser só um pedacinho. Mas existe uma coluna, né? Uma linha guia para você seguir, isso é tão importante, que você adapta a sua metodologia, né? Isso é tão importante porque a gente vê hoje vários cursos de capacitação, vários cursos de especialização surgindo no mercado, à torto e à direita. Então, o que a CBO vai fazer? Vai exatamente falar, ó, tem que ter pelo menos isso. Essa tem que ser a coluna vertebral. Se você quer fazer um para cá, essa árvore, né? Vamos dizer uma árvore, um tronco. Você quer colocar um galho para cá, um galho para lá? Não tem problema. Mas o tronco tem que ser idêntico, né? Para segurar. Porque aí a gente consegue realmente, as pessoas perguntam assim, eu fiz tal curso, mas eu não tive isso em tal curso. Uma das questões que o pessoal mais comenta, precificação. Alguns cursos entram, aprofundam, outros superficial. Então, o que tem que ter num curso? Hoje a gente não tem, né? Todos os cursos são um diferente do outro, cada um seguiu uma metodologia. Então, quando a gente entra na CBO, a gente cria essa estrutura para que as pessoas sigam, ao menos, a estrutura. Como elas vão passar, qual é a maneira, a metodologia, cada um vai escolher. Isso. E além disso, né, Ká, a gente faz os cursos, e você pode, dentro do seu trabalho, criar a sua metodologia. Então, a metodologia, cada um pode personalizar da forma que faz, da forma que trabalha. Mas o processo e o que caracteriza, o que significa a organização, é que a gente tem que se ater para a gente ter o mesmo discurso, né? Não que a gente faça a mesma coisa, mas a gente tenha o mesmo discurso, entenda o que é a organização, aquele famoso que é a organização, que é a arrumação. A gente aqui, em off, teve uma certa conversa sobre isso, que a gente ficou brincando aqui, e ela puxou minha orelha, né? Mas eu nem vou entrar nesses méritos agora. Mas, enfim, é isso, porque quando a gente fala diferente, as pessoas não entendem, né? Então, a gente tem que começar a falar a mesma língua. Isso é informação, né, gente? Isso quando você tem a informação correta, você passa da forma correta e o mercado está alinhado e o mercado cresce junto. Se uma profissional fala de um jeito, a outra fala do outro, aí o cliente recebeu a informação de cada um, ele não entende o que o profissional faz, é muito mais difícil da gente vender, é muito mais difícil da gente se mostrar no mercado e mostrar o quanto a organização é importante. E eu acho que também, assim, como é importante ter realmente uma associação que a gente hoje vê mais sendo coisas feitas, né? Desde que eu entrei para esse mercado, eu entrei na associação, né? Eu quis entrar, muitos profissionais não entram, e eu vou ser bem sincera, que no início parecia que nem existia. Eu pagava lá e o que eu falava, tô pagando, mas eu vou ter desconto no evento que já vai pagar a minha mensalidade inteira, né? Só o desconto, dependendo, você já reverte esse valor. Então, assim, eu comecei nesse sentido, e hoje eu vejo que
as coisas estão evoluindo e fazer parte de uma associação é muito importante. Você dá força. Detalhe, a gente só conseguiu o CBO, a gente só vai conseguir o KNAI, a gente só vai se a gente tem uma associação que mostra que existem profissionais trabalhando, atuando nessa área e que realmente, então, se não existisse uma associação, quem é que ia lá falar pela gente, né? Quem é que ia representar a categoria? Então, isso é importante fazer parte da Ampop, né? Eu faço desde 2014, sempre como voluntária, existe muitas pessoas por trás dos bastidores trabalhando de graça, sem receber nada, para esse crescimento. Então, valorizar isso, né? Em busca de benefícios, em busca de coisas, para ajudar. É importante até para você fazer sua voz, né? Às vezes as pessoas ficam falando muito em grupos, mas se você não vai lá e se você não está ali participando, você não faz a sua voz ser ouvida, né? Então, é uma forma também de você estar participando da construção da nossa atual ocupação reconhecida, né? Isso aí. E você imagina a emoção no final a gente, no final, ficava chorando de emoção, de ter o reconhecimento da profissão. Porque 10 anos, imagine, 10 anos esperando por isso, falando, nossa, que legal, e participar do processo foi divertido, foi emocionante, foi tão gostoso. E aí a gente fez, né, essa live mostrando um pouquinho para você esse sentimento. Adorei o convite aqui do Fala IPO para poder falar um pouquinho representando a Ampop, porque foi emocionante. Então, a emoção que eu senti, eu quero que todos que estejam aí sintam. A gente tem agora o reconhecimento da nossa ocupação, que a gente chama de profissão não oficialmente, mas é exatamente isso, tá bom? É isso mesmo, gente. E aí, eu não sei se eu tô pedindo, eu vou fazer um pedido aqui, mas eu não sei se é possível ou não, né? Você deu vários marcos aí na nossa linha do tempo, né? E você falou que alguns eventos foram documentados na época. Seria interessante se resgatar esses vídeos antigos e botar lá no canal da Ampop, né? A gente já tem alguns lá. Quem ainda não conhece o canal da Ampop, a gente já tem alguns vídeos. Inclusive, tem um Chandler lá da Ampop, numa das conferências. E tem fotos também dentro do site da Ampop. Você consegue ver fotos de eventos antigos que a Ampop participou. Porque a gente tem não só os eventos, os anuais, a gente tem os regionais, que vem crescendo a cada tempo. Então, antes a gente tinha um evento anual e começou a cada lugarzinho, né? Cada lugarzinho precisar do seu evento específico. Por quê? Tem as características daquela região, tem a cultura diferente daquela região. Então, a gente está fazendo o mercado crescer, mas a gente precisa entender, né? Até as próprias embaixadoras regionais que vieram para o POB foram exatamente por causa disso, né? Por quê? Porque cada espaço é diferente, a gente precisa unir a todos para poder crescer nesse mercado. É isso mesmo. Então, tem lá o canal da Ampop, que é aberto, né? No YouTube, inclusive, né? Sexta-feira vai ter para vocês poderem acompanhar as novidades. Sexta-feira, dia 30, vai ter um webinário junto com a Cris Belfiore e a Rosana, do Comitê Internacional, contando novidades sobre um evento internacional. Então, se você quer estar por dentro das tendências do mercado, saber o que está acontecendo lá fora, porque a gente traz bastante coisa aqui para dentro, né? Assiste lá, vai ser no canal do YouTube da Ampop. Então, o canal agora tá trazendo bastante conteúdo lá pro canal do YouTube. Então, se vocês não sigam, siga lá o YouTube da Ampop. É isso mesmo, gente. Então, obrigada, Kalinka, novamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta específica aqui. Acho que é isso. Qualquer coisa a gente responde depois. Quem quiser, pode perguntar para a Tati. Me chama também, né? No direct, se tiverem dúvidas e tal. Depois eu vou passar todas as profissionais para você fazer aí, mostrar para o pessoal quem foram as profissionais que participaram, os detalhes, o código, qual que foi escolhido, para pode vocês. Manda pra gente, faz um postzinho, a gente publica aqui no canal sobre essas informações. Você provavelmente já tem alguma coisa parecida. Sim. Eu repostei lá. Tudo informações burocráticas. A gente não vai falar aqui na live, mas eu passo para vocês. Isso, passa alguma coisa que a gente possa postar lá pro pessoal. Eu já repostei o post lá da Ampop aqui para vocês também terem essa noção, saberem Ampop e tudo. Então, queria agradecer, Kalinka, queria agradecer também a Zezé, né, que me possibilitou esse nosso encontro falando em nome da Ampop mesmo, né? Sim. E tudo, e todos os profissionais. Hoje eu não vim como Kalinka, eu vim como Ampop. Então, e todos os profissionais que participaram desse processo, os profissionais que participam ainda da associação, né, como voluntários ou não, que fazem realmente a roda girar, né? E muitas vezes sem a gente perceber, sem a gente saber, né? Então,
O que eu vejo de grande diferença hoje na Ampop desses últimos anos é a gente estar sabendo o que está acontecendo. Então, Né? tá sendo mais noticiado, tem tido mais coisas para quem é associado. Então, isso é muito importante também para conseguir que as pessoas entendam um pouco mais dessa profissão, desse mercado e queiram fazer parte dessa associação. Né? Então, obrigada aí por você ter vindo, pela Ampop, Calinha, então, né? Com as suas várias facetas. Só fala pra gente aqui que estão perguntando qual vai ser o horário desse webinário. Às 20 horas no canal do YouTube da Ampop, que é a Cris e a Rosana do Comitê Internacional vão falar um pouquinho sobre esse evento internacional que teve. E já nas próximas semanas já vai vir outro. Elas cobriram a Naples, então elas vão trazer informações diretamente de lá. Mas teve Naples esse ano? Teve, online. Ah, eu não sabia, não. Teve Naples. Elas vão trazer todas essas novidades que a gente não tá legal. Né? Que o evento costuma ser também presencial e esse ano foi online, então elas vão trazer todas essas novidades pra gente. Então, quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal lá para vocês saberem sobre essas novidades. Vai ser às 20 horas, tá? 8 horas da noite. Já tem lá o link para o pessoal clicar no lembrete? Quem quiser ir lá, entra, já define o lembrete para não esquecer, já tá lá bonitinho. Beleza, gente. Manda também esse post aí, a gente publica aqui pro pessoal saber. Beleza, eu vou mandar um monte de coisa pra vocês. Manda um monte de coisa, manda aí. Pode mandar que a gente publica aqui. Se vocês quiserem alguma informação também, gente, pode mandar pra gente. A gente tá tentando buscar coisas novas pra gente não repetir assuntos aqui no Fala IPO. Né? Então, a gente expandiu um pouquinho mais esse ano, que não é só PO de Personal Organizer que faz o curso de organização residencial, como tem um nome. Agora a gente está trazendo realmente profissionais de organização que tem uma abrangência maior, outros nichos que não só de... A gente já trazia outros nichos que não de organização, mas antigamente era mais profissionais que fizeram o curso específico Personal Organizer. Hoje em dia a gente vai abrir, aí já que a ocupação é muito maior do que só isso, a gente está abrindo para todos os profissionais que ocupam aí esse mercado de organização. Então, você tem um nicho que a gente não falou, uma curiosidade. Se vocês têm alguma dúvida, necessidade de informação, manda para a gente no direct, manda para a gente comentário. Fiquem à vontade que a gente está aí para passar informação. Tá? Obrigada, Cá, mais uma vez. Adorei. Obrigada. É sempre bom te ver. Tchau, e até a próxima, hein, gente? A live vai ficar gravada? O pessoal perguntou. Sim, a live vai ficar lá no IGTV. A gente deixa um pouquinho lá no feed, mas depois a gente tira e ela permanece no IGTV. Então, todas as lives, desde que o Instagram põe direto no IGTV, tá tudo lá, viu? A gente não deixa mais só 24 horas. A gente só deixa um pouquinho no feed para as pessoas verem, né, no feed, mas depois fica só no IGTV. Tá? Então, vai lá, curte lá, manda para o pessoal que não pode participar, porque vamos tentar espalhar isso realmente para todos os profissionais entenderem realmente o que é esse reconhecimento, o que está vindo aí, o que é o KINAI, essa diferença, o que é você dentro desse mercado. Então, é muito importante você se entender dentro do mercado e a gente ter a mesma informação, passar a mesma informação da forma mais correta possível, para a gente ter essa conexão aí e as pessoas entenderem quem nós somos. Tá, gente? Obrigada, Cá. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada por... Ju, te amo. Mando sim. Mando sim, ela deve estar aí vendo a gente também. E aí a gente depois faz uma com ela, a gente vai fazer um bate-papo. O 3, né? Agora a gente tem que testar. Com 4 a gente testa. Quem sabe no próximo a gente faz uma live com 3. Obrigadão, gente. Tchau, beijo. Tchau, meninas. Até mais. Obrigada pela presença.